Maracujá Catarina. Veja como o cultivo da fruta ganha espaço também no oeste catarinense. E fique atento ao vazio sanitário. Climatização de bananas. Saiba todos os detalhes desse procedimento que permite antecipar e uniformizar o amadurecimento. E tem também cigarrinha do milho. Vamos mostrar o que fazer para o controle dessa praga que tem causado prejuízos na produtividade de milho. Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. Os produtores catarinenses amargaram prejuízos na última safra de milho em decorrência do ataque da cigarrinha do milho. Mas o que fazer para evitar a incidência dessa praga na próxima colheita? O extensionista rural de Campos Novos explica os problemas causados por esse inseto vetor e qual o manejo recomendado pela Epagre. No último ano agrícola, a agricultura catarinense foi surpreendida com um surto de cigarrinha do milho. Cigarrinha do milho é uma praga já existente no Brasil, conhecida no Brasil desde os anos 70. Mas somente no ano passado, então, ela apareceu no estado de Santa Catarina, manifestando todo o seu potencial danoso à cultura do milho. A cigarrinha, então, ela é um inseto sugador, ela se alimenta da seiva de plantas, principalmente da planta do milho. Ela se multiplica somente com a presença de planta de milho, né? Então, por isso, ela é chamada de cigarrinha do milho. O dano causado pela cigarrinha do milho no estado de Santa Catarina chegou a 30% da produção, a redução de 30% da produção anual do estado. E ao se alimentar da seiva de planta de milho, de uma planta de milho infectada, ela vai estar transmitindo essa infecção, ou os vírus e bactérias, para outras plantas sadias. Então essa é uma das características dela, uma forma de ação. Outra característica da cigarrinha é em relação ao deslocamento. Então ela consegue se deslocar até 30 km de distância durante o ciclo de vida dela. Se for impulsionada então por correntes de vento, essa distância pode ser bem maior do que esses 30 km. Devemos lançar mão não simplesmente do uso de um híbrido ou de um material não híbrido que seja mais tolerante ou menos tolerante. E aí vale a pena frisarmos, né? Não existe milho resistente a cigarrinha. Então, o agricultor não pode se basear simplesmente na questão da escolha do milho como uma forma de controle à cigarrinha, né? Nós devemos lançar mão de uma série de práticas. Além da escolha do híbrido, nós devemos também plantar o milho mais no cedo, porque teoricamente o milho mais no cedo vai ser menos afetado em função da, teoricamente, essa população de cigarrinha ser menor durante o início da cultura do milho. Outra questão é a eliminação do milho tiguera. E por isso também hoje nós estamos aqui numa lavoura onde foi cultivado milho no último ano. Como foi citado, então, a cigarrinha ela só se multiplica em cima de plantas de milho. Eu tendo uma planta de milho voluntária, é óbvio que aqui vai ter a presença de cigarrinha. E essa cigarrinha vai estar se perpetuando no local. Quando eu entrar com a próxima cultura, a cigarrinha já vai estar presente, né? Como outra prática também é o uso de milho semente tratada e também a aplicação de inseticidas no período pós-emergência até o período V8, ou quando a planta de milho estiver com 8 plantas formadas. Deixamos então aqui o nosso apelo, né, a todo produtor, agricultor catarinense. Não espere mais, esse é o momento, né? Reúna ou mobilize a sua comunidade, mobilize a sua região, porque essa ação não pode ser uma ação isolada, o combate à cigarrinha. A região como um todo deve estar se mobilizando para esse combate. Como primeira ação, nós deixamos aqui o nosso apelo, se mobilizem e eliminem as plantas tiguera, o milho voluntário que ainda existe e ainda está vivo em nossas lavouras, fazendo com que a cigarrinha se multiplique e ainda esteja em grande número durante esse período. No próximo bloco, antecipar e padronizar o amadurecimento da banana. Veja como a climatização ajuda fruticultores catarinenses. E ainda hoje, produção de maracujá no oeste. É hora de preparar e cuidar das mudas. Fique com a gente, nós já voltamos. A
climatização de bananas é o processo que induz o amadurecimento de frutas colhidas ainda verdes. Esse procedimento agrega valor na propriedade rural, já que a comercialização da fruta madura é muito mais vantajosa aos bananicultores. O pesquisador da Epagre, Ricardo Negreiros, explica os detalhes. Olá a todos, meu nome é Ricardo Negreiros, sou engenheiro agrônomo e pesquisador aqui na Estação Experimental da Epagre de Itajaí. A dica da Epagre de hoje é sobre a climatização de bananas com o uso do gás etileno. A climatização da banana é o processo de indução do amadurecimento da fruta com o objetivo de uniformizar o seu amadurecimento, uma vez que a fruta é colhida no campo ainda verde e se ela tivesse que amadurecer naturalmente, ela primeiro começaria a amadurecer as frutas das pencas superiores, o desenvolvimento não é uniforme em todo o bananal. A climatização da banana é realizada em câmaras climatizadoras e essas câmaras devem ser construídas de forma que sejam hermeticamente fechadas, né? Nós não podemos ter saída de gás e nem alteração da temperatura e elas podem ser feitas tanto de alvenaria como com placas frigoríficas, né, usadas em câmaras frigoríficas. Para o bom funcionamento da climatização, algumas condições devem ser atendidas dentro da câmara de climatização. Uma delas é a temperatura, que para o caso das bananas do tipo caturra, a temperatura deve ficar entre 18 e no máximo até 20 graus, e para as bananas do grupo prata, essa temperatura pode ser um pouco menor, em torno de 16 graus centígrados. Outro detalhe que se deve observar é a umidade relativa do ar dentro da câmara. Essa umidade relativa ela deve ficar entre 85% e 95% para se evitar que se tenha a perda de peso se a umidade relativa for muito baixa ou se a umidade relativa for muito alta, até mesmo a proliferação de doenças, enfim. A umidade do ar dentro da câmara pode ser controlada através do uso de nebulizadores para se aumentar a umidade ou então desumificadores que são instalados no interior da câmara. Para o controle da temperatura é usado um compressor que vai então resfriar e com o termostato nós teremos então a regulação da temperatura conforme o cultivar de banana que se pretende fazer a climatização. Outro detalhe importante também é a concentração de gases que se formam dentro da câmara. Como o fruto vai estar em processo de amadurecimento, ele aumenta a sua respiração e nós vamos ter um aumento de CO2 dentro da câmara. Esse CO2 ele não pode ser muito alto e nem o oxigênio no interior da câmara pode ser muito baixo. Para isso, então, nós também temos um exaustor que ele é acionado durante o processo de climatização. O gás etileno utilizado no processo de climatização, ele é usado sob a forma comercial de gases, nós temos o etil 5 e o azetil. Esses gases, na composição deles, eles possuem 95% de nitrogênio e 5% de etileno. Eles são comercializados em cilindros, de forma, então, comprimida, né? Para se ter uma ideia, num cilindro desses gases pode-se ter até 5.000 litros do gás na forma líquida. Então, como eu falei anteriormente, o etileno ele é um gás que a própria fruta produz, ele é um hormônio vegetal. Então, ele não traz nenhum problema para a fruta, por exemplo, como resíduos, né? Então, até mesmo na produção orgânica, esse gás, né, essa climatização pode ser realizada. A função dele é apenas dar um start para a fruta, para ela começar a produzir o seu próprio gás etileno. Para que se tenha um controle da quantidade de gás que se utiliza na câmara, utilizam-se manômetros, né? Nós recomendamos um conjunto com 2 manômetros, onde um manômetro, então, nós aferimos a quantidade de gás que será colocado na câmara e o outro manômetro, então, ele dá o volume de gás que ainda temos dentro do cilindro. O relógio da esquerda, então, desses manômetros, ele mede a quantidade em litros por minuto que é injetado na câmara. Então, por exemplo, se nós queremos colocar 1,5% do gás numa câmara, cujo seu volume são 20 metros cúbicos ou 20.000 litros,
1,5% de 20 mil litros, nós teremos então 300 litros desse gás na câmara. Como o relógio mede litro por minutos, nós colocamos então a regulagem do ponteiro no número 30 e deixamos então aberto por 10 minutos. Dessa forma, colocaremos 300 litros na câmara, lembrando que para cada aplicação, repetir esse mesmo processo. Na climatização de bananas do tipo Caturra, a concentração de gás etileno dentro da câmara varia de 1 a 2%. No caso de frutas do grupo prata, as bananas pratas, essa concentração pode ser menor, de 0,5 a 1% dessa mistura de gás com o etileno. Na climatização de bananas Caturra, são feitas 2 aplicações, sendo que após a primeira aplicação do gás, é feita a primeira exaustão às 12 horas. Repete-se a segunda aplicação com a mesma porcentagem recomendada anteriormente e é feita então a segunda exaustão 24 horas após. Após essa segunda exaustão, não se faz mais a adição do gás e repete-se a exaustão a cada 24 horas até o completo amadurecimento da fruta ou o tempo que se pretende deixar essa fruta em climatização. No caso das bananas do grupo prata, a adição do etileno é feita apenas uma vez e se faz então a exaustão com 12 horas, não se faz mais aplicação do etileno e repete-se, assim como no caso da banana Caturra, a exaustão a cada 24 horas até o completo amadurecimento da fruta. Para uma boa exaustão e a completa troca dos gases no interior da câmara, é importante que se deixe a porta principal de entrada da câmara aberta e a porta dos fundos, que é a porta de exaustão, também aberta e daí sim liga-se o equipamento de exaustão, deixando acionado por cerca de 20 minutos. O tempo de climatização da banana, ele é variável, né? Ele vai depender do destino que essa fruta vai ser colocada, né? Para onde ela vai ser vendida, e esse tempo varia então de 36 a 120 horas. Bananas cujo destino é longe, acima de 200 quilômetros, por exemplo, pode-se fazer a climatização com um tempo menor, de 36 a 72 horas, e essa fruta então ela vai sair no ponto que chama-se o ponto de vez, né? Ela ainda está um pouco esverdeada e dentro de uma escala que se tem de coloração da fruta, que vai de 1 a 7, sendo 1 totalmente verde e 7 totalmente amarelo, esse ponto ele estaria entre o 3 e o 4. No caso, quando se destina a fruta para mercado local e que ela sai da câmara e já vai para a comercialização, esse tempo de climatização ele pode ser um pouco maior, podendo ser de 72 a 120 horas. E essa fruta então vai sair na escala do número 5 ou 6. Essa foi a Dica EPAGRE de hoje e para maiores informações você pode procurar o escritório da EPAGRE do seu município ou a Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí e continue acessando os vídeos do canal EPAGRE. A seguir, tem informações sobre o vazio sanitário do Maracujazeiro e o importante momento para cultivar mudas. Veja como a região oeste também está investindo na cultura. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! O Brasil é o primeiro produtor mundial de maracujá e também o maior consumidor. Bom para quem produz, já que o mercado é garantido. Com foco na sanidade dos pomares e a fim de evitar a virose do endurecimento, uma portaria do governo do estado estabeleceu o vazio sanitário. De 1º a 31 de julho de cada ano, não pode existir nenhum pomar comercial da fruta em Santa Catarina. Por isso, agora é época de produção de mudas para o próximo plantio. Uma novidade na região oeste. Acompanhe na reportagem.
Mundialmente conhecida como a fruta da paixão, o maracujá faz sucesso no Brasil. Em suco, chás, doces ou consumo in natura, o mercado é valorizado. Bom para quem produz. Santa Catarina é reconhecida por produzir o melhor maracujá do Brasil. E olha, o responsável por isso é esse fruto aqui, o maracujá Catarina, desenvolvido pela EPAGRE, que conquistou consumidores e produtores. A novidade agora é que o cultivo do Catarina está se expandindo também na região oeste catarinense. A nossa opção pelo cultivar Catarina é pelas características vantajosas dele, como alta produtividade, cor de casca, cor de polpa, rendimento de polpa, além de ser um cultivar da EPAGRE, desenvolvido pela EPAGRE. Se adaptou muito bem à nossa região. A pesquisa da EPAGRE, que desenvolveu o maracujá azedo Catarina, trouxe benefícios em toda a cadeia produtiva da fruta, aqueceu o mercado brasileiro e elevou o padrão de qualidade dos frutos. Nós trouxemos o maracujá Catarina como alvo de pesquisa para respaldar esse incentivo que a fruticultura do Oeste está demandando. Então nós trouxemos esse material para cá, para realizar alguns estudos de adaptação do maracujá Catarina para cá e oferecer para o produtor rural do Oeste de Santa Catarina uma oportunidade de renda e de diversificação dessa renda na propriedade. Para manter a sanidade dos pomares e altas produtividades, os produtores seguem várias recomendações estabelecidas pela portaria do vazio sanitário do maracujazeiro. E tudo começa aqui na produção das mudas. As mudas precisam estar num viveiro telado, com tela pelo menos com 40 mesh, uma antessala para evitar a entrada de pragas, principalmente o pulgão, que é transmissor da virose do maracujazeiro. A seleção de sementes é importante, visando a precocidade das plantas, então seleciona-se sementes no campo, sabendo que essas sementes elas são saudáveis, de plantas de alta produtividade, mais precoces, mais resistentes a doenças. Com a seleção das sementes, outro ponto importante é um substrato de qualidade, que seja livre de doenças, que seja inerte, livre de plantas daninhas e que vá dar condições para as plantas se desenvolverem com uma boa nutrição. Outro ponto importante é o desenvolvimento da muda com a irrigação. Então, o monitoramento da umidade para evitar problemas de doenças, fusariose, por exemplo. Tudo isso é imprescindível para a qualidade da muda que vai ser levada ao campo. De olho no mercado de mudas de maracujazeiro, o jovem Alexandro Guarda inovou nas atividades da propriedade. Depois de acompanhar várias capacitações online da EPAGRE e com a orientação técnica do extensionista rural Jefferson, ele produz mudas da variedade Catarina. Em viveiro protegido, elas crescem fortes e sadias. O Alexandro está otimista com as vendas. Com certeza, isso é um negócio promissor, digamos assim, Era muita demanda para pouca oferta aqui na nossa região, então a produção dessas mudas é muito boa. Desafio para você como um jovem produtor, Alexandro, já entrando nesse mercado da muda de maracujá. Por que essa opção? Bem, eu como pequeno agricultor familiar, surgiu a necessidade de uma diversificação na renda da propriedade. E em conversa com o Jefferson, que é extensionista aqui do município, ele abordou essa ideia de produzir mudas de maracujá. E como eu já tinha um espaço adequado e que serviria para um viveiro de qualidade, eu resolvi aceitar. O maracujá entrou na região há uns 5, 6 anos como alternativa viável de produção de renda para algumas famílias localizadas em microclimas especiais, assim, locais onde não tenha muita incidência de geada ou nenhuma incidência de geada, como nos vales dos rios Chapecó e Uruguai. É uma alternativa excelente, para as famílias.
É importante também a questão da fácil comercialização que tem, porque nós importamos, toda a fruta maracujá aqui vem importada, então é uma alternativa, digamos, bem viável para algumas famílias. O programa de hoje chegando ao fim. Siga as redes sociais da Epagre e continue informado sobre o agronegócio catarinense. Na semana que vem, estamos de volta. Obrigada pela companhia de sempre e até lá!